Olá, professor Wagner. Aqui é a aluna Mariana Loureiro Correia, do primeiro período de Direito. Bom, para começar falando da segunda parte do livro que você nos passou, Direito e Moral, devemos caracterizar a moral. A moral define-se como conjunto de convicções de uma pessoa, de um grupo ou da sociedade inteira sobre bem e mal. Em primeiro lugar, a moral serve para orientar o comportamento dos indivíduos na vida cotidiana. Todos devem fazer o bem e evitar a prática do mal. Já em segundo lugar, ela serve de critério de avaliação da conduta humana. A sociedade a utiliza para julgar a conduta dos indivíduos. Isso faz que aprova ou reprova segundo a correspondência com os imperativos morais. Então, podemos dizer que a moral funciona como dever ser em relação à atuação das pessoas. E a definição de moral, com a definição do direito, elas apresentam importantes semelhanças, como a presença da regra de conduta humana, dever ser, e em caso de descumprimento, vêm as suas consequências. Podemos dizer que nos dias de hoje, existe muito sistema de regras morais, tornando uma pluralidade principalmente devido ao fator de serem sociedades modernas e individualistas. Mas o mais importante dentro disso é a liberdade do indivíduo, pois ele possui um amplo espaço para desenvolver seu projeto de vida. Para finalizar essa primeira parte, as regras de comportamento moral dependem da consciência de cada um, havendo uma pluralidade de sistemas morais. Com isso, podemos dizer que é impossível que o direito esteja em conformidade com todos. Bom, agora vamos para o segundo tópico, que é diferenças entre direito e moral nas sociedades modernas. Podemos indicar 5 elementos de diferenças entre regras jurídicas e regras morais nas sociedades modernas. A primeira é a finalidade. Na moral, indica o aperfeiçoamento do indivíduo. Já nas regras jurídicas, apenas facilita o convívio social, procurando prevenir e solucionar os conflitos. Nas normas morais, ele caracteriza pela conduta interna das pessoas. Já no direito, é o comportamento externo, e não pelos motivos da ação humana ou pelos pensamentos. Então, resumindo isso, na moral é aperfeiçoamento interno e no direito é evitar conflitos. Em segundo, vem a fonte e critério de reconhecimento. A fonte da moral são as convicções dos membros da sociedade e dos mandamentos de uma autoridade, religião, razão. Já os critérios de reconhecimento consistem em um mandamento como moralmente imposto e sua aceitação por um grupo de pessoas. Então, isso significa que a moral ela é subjetiva. Ela depende de quem opina e da mesma conduta ela pode ser vista como moral ou imoral. E ela pode ser autônoma, decorre da própria consciência, e heterônoma, vinculada às regras estabelecidas por uma autoridade. Em terceiro, vem os tipos de sanções. São divididos em 2. Sanções morais, que são difusas e informais, não podem ser aplicadas mediante a correção. Já as sanções jurídicas, elas são fixas e formais e aplicam por meio da coação física. Isso indica que o Estado ele pode obrigar as pessoas a respeitar determinadas ordens e agir em certos limites. Bom, em quarto vem o conteúdo, que o objetivo do direito ele é a preservação da ordem, da convivência e da estrutura do poder. Com isso, ele organiza os procedimentos, garante o respeito aos direitos e cumpre os deveres de cada um. Então, ele é amplo e menos exigente. Já no objetivo da moral, indica condutas adequadas, sendo um sistema de alcance bem limitado, já que muitos tópicos de organização da vida social são moralmente irrelevantes. Então, ele é restrito e rigoroso. Isso demonstra
muitas contradições entre normas jurídicas e as morais. E por último, em quinto lugar, vem o conhecimento por parte dos destinatários, que na moral é simples e de fácil acesso. Os mandamentos morais são poucos e claros. Isso oferece uma orientação geral para os indivíduos. Já no direito, é um sistema extenso e de difícil acesso, apresentando complexas e detalhadas regras de organização e regulamentando o modo da aplicação das sanções. Bom, agora vamos para o outro tópico, que é a influência da moral no direito. É quando uma norma do direito não corresponde à moral. Com isso, ela não se legitimiza. Então, o legislador é muito rígido. Com isso, apresenta um grande choque de opiniões na grande parte da população. Já a influência do direito na moral é quando a população vê o direito como que é justo e correto. Sendo assim, o que rege as normas do direito que acabam também virando regras morais. Desta maneira, o direito contribui na configuração da moral dominante por meio da formalização jurídica e de ameaças das sanções. Bom, o último tópico é as possíveis relações entre o direito e moral. Nisso, ele apresenta 5 teses. A primeira tese é a tese da identidade. É quando os mandamentos jurídicos e morais se coincidem. A segunda é a tese do direito com o mínimo ético. São quando as regras jurídicas constituem o núcleo das regras morais. A terceira é a tese da moral, com o mínimo jurídico. É quando as regras morais constituem o núcleo do direito que correspondem muitas normas moralmente indiferentes. Em quarto, é a tese da conexão, que é quando as regras jurídicas são aparentadas como as morais, sendo possível criar e interpretar o direito sem levar em consideração a moral. Já por último, a quinta tese é a da separação. É quando entre ambos o ordenamento há plena e absoluta separação. Essa conclusão é contestada pelas abordagens positivas do direito. Fim.